Ô glória, a paz do Senhor a todos aí que estão na escuta de mais uma oração e palavra. Aqui quem vos fala é o Pastor Weber e estamos iniciando mais um dia maravilhoso, mais um início de tarde, aonde o Senhor, tenho plena convicção, está conosco, para nós estarmos aí falando algo da parte do Senhor. Amém, meus irmãos? Eu quero, em nome de Jesus, já agradecer a todos que vão estar participando desta live. Deus tem sido fiel, Deus tem sido maravilhoso conosco, aonde temos aprendido com Deus sobre algumas coisas, e o Senhor há de continuar nos ensinando de uma forma tremenda. Amém, queridos? Então eu já quero te convidar a estar participando, meu irmão. Compartilha aí em nome de Jesus com mais pessoas, para que mais pessoas venham ser alcançadas através da palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Então vai compartilhando aí. Eu creio que o Senhor há de abençoar a tua vida. Eu vou aqui estar compartilhando também, e já nós vamos dar início, vamos estar orando, e eu creio que o Senhor Deus há de abençoar as nossas vidas poderosamente. Bem, queridos, só compartilha aí a live, dá glória, exalta o nome do Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, meus irmãos? Em nome de Jesus, meu desejo é que você tenha acordado bem, que tenha começado o dia orando, tenha começado o dia falando com o Senhor. Eu creio que o Senhor Deus tem algo para a tua vida de uma forma tremenda, sim, em nome de Jesus. Vamos estar orando? Fecha teus olhos aí, querido, onde você está, e vamos estar em oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer, meu Pai. Quero te agradecer, Senhor Deus, por mais uma oportunidade a qual o Senhor tem nos dado para estarmos, meu Pai, vivos, ministrando a tua palavra, fazendo o teu querer e a tua vontade, Senhor. Muito obrigado. Eu te agradeço, Senhor. Muito obrigado por este dia maravilhoso a qual o Senhor preparou para cada um de nós, Senhor. Muito obrigado. Pai, eu te peço, Senhor Deus, como das outras vezes, usa para a tua infinita misericórdia e para a tua glória, pela tua infinita misericórdia e para a tua glória, este vaso de barro, Senhor. Que eu diminua e tu cresça. Tira-me, Senhor Deus, da tua aljava e me lança em direção ao alvo, ao objetivo, à razão, o propósito a qual o Senhor já tem preparado para este começo de tarde, para falar conosco, não aquilo que queremos, mas sim aquilo que tu queres, Senhor. Pois eu tenho plena convicção que toda mente e coração agora está em tuas mãos, Senhor Deus, para não nos deixar perder o foco e prestar atenção em outra coisa, pois queremos ouvir, guardar, cumprir e praticar a tua palavra em nossas vidas. É o que queremos, Senhor, e te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus, meus irmãos? Que maravilhoso é estar na presença do Senhor nosso Deus, que estamos aqui numa semana muito especial também, onde nós estamos estudando sobre os dons do Espírito Santo e os frutos do Espírito Santo, aonde segunda-feira nós mencionamos algumas coisas em relação ao Espírito Santo, e sobre os dons e frutos. Se você quiser aprender algo mais didático, querido, é tão fácil, meu irmão, você fazer uma busca na internet, entendeu? Sobre os dons. Você aprende muitas coisas, sabe? E também ora a Deus e entende algumas coisas por meio do Espírito. Em outras você aprende, entendeu? Por meio de busca, por meio de pesquisas, onde você vai ali ler e, vou colocar assim, ler e filtrar
aquilo que verdadeiramente interessa a você, que vai trazer um aprendizado a você, e é algo tremendo. Então, nós estamos falando sobre os dons do Espírito, sobre os frutos do Espírito, né? Segunda-feira mencionamos algumas coisas, inclusive eu até esqueci de mencionar que existe uma determinada classificação nos dons, né, do Espírito Santo. Embora nós estejamos falando alguma coisa sobre o significado deles em relação às nossas vidas, mas só a título de conhecimento mesmo, irmão, eles têm uma classificação. Existem aqueles dons que são especificamente provenientes para a fala, né, que é o dom de profecia, o dom de variedade de línguas e o dom de interpretação das línguas, né? Nós também temos aí os dons que são vinculados, né, que nós chamamos de dons de revelação, né, que é a palavra da sabedoria, que é a palavra do conhecimento e o discernimento de espíritos. E por último, nós temos aí os dons vinculados ao poder que emana no nosso Senhor, que é a fé, o dom de curar e a operação de maravilhas. Então nós temos aí três classificações: dons em relação à fala, dons em relação à revelação e dons provenientes do poder. Então é justamente sobre estes dons, estes assuntos que nós temos falado, né, durante estes dias. E eu louvo a Deus, querido, pela vida de cada um, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor Deus há de abençoar em nossas vidas, né, todos aqueles que estiveram conosco ouvindo a palavra, vendo a palavra, né. Hoje nós vamos falar, querido, sobre o dom de profecia, discernimento do Espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. Hoje nós vamos mencionar esses daqui. E ontem nós mencionamos sobre palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, fé, cura e maravilhas, né? E hoje nós vamos estar falando justamente dos que eu falei. Vamos estar falando sobre profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. Então, para honra e glória do Senhor Jesus Cristo, querido, nós temos, né, estes textos, nós temos, né, estas manifestações do poder de Deus para a nossa vida, né, que, como eu disse desde o início, volto a repetir, os dons que são derramados em nossas vidas são para benefício mútuo, benefício da congregação. Ninguém recebe um determinado dom, entendeu, em relação a você, a sua vida cristã, para ser algo individual seu. Você pode até me dizer assim, mas pastor, o dom de línguas, eu falo língua estranha, este dom de línguas não é só meu? Não é algo que edifica só a minha vida? Aí eu digo, sim, verdadeiramente, o dom de línguas ele é proveniente, entendeu? Individual para cada pessoa. Porém, entenda uma coisa, existem situações e atitudes do coletivo que, ao verem, né, a manifestação destes dons na sua vida, podem também manifestar outros dons. Então é como se fosse um gatilho. Deus é tão sábio que ele vai distribuindo os dons de acordo com a necessidade, não com a necessidade, vou colocar assim, de acordo com a igreja, porque o Senhor ele pensa justamente nesses princípios da congregação, do povo estar unido, do povo caminhar unido. Já diz o Salmo 133, né? Quão bom e suave é que os irmãos caminhem em união.
Então, querido, antes de falar a palavra do Senhor, de pregar a palavra do Senhor, abra sua Bíblia comigo, querido, em nome de Jesus, no livro de Salmos. Salmos número 119. Salmo de número 119. Vamos ler o versículo de número 41. Salmo de número 119. Vamos ler o versículo de número 41. Amém, queridos? Está escrito assim: venha também sobre mim os teus dons, ó Senhor, e a tua salvação segundo a tua palavra. Amém? Vou ler novamente. Venha sobre mim os teus dons, Senhor, e a tua salvação segundo a tua palavra. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Queridos, eu tenho plena convicção que aquele que almeja, aquele que deseja, aquele que quer ter, intimidade com o Senhor, vivenciar um relacionamento com Deus, ter experiências com o Senhor, ele com certeza ele almeja sim ser banhado com os dons do Espírito Santo, ser banhado com a presença do Espírito Santo, ser batizado, ser ali cheio do Espírito Santo. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, até fazer um certo comentário aqui em relação a algumas coisas. Eu mencionei isso em algumas ministrações passadas, mas eu quero mencionar aqui também. Existe uma diferença, querido, em você ser cheio do Espírito Santo e você ser batizado com o Espírito Santo. Todos nós temos, querido, eu vou colocar nesse sentido, para que você entenda mesmo e seja pressionado a isso. Mas todos nós temos, por obrigação, desejar ser cheio do Espírito Santo. Pois quando você deseja ser cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo que te preenche, ele vai fazer brotar em você algo que não é proveniente dos dons. O batismo com o Espírito Santo, querido, como a própria Bíblia nos ensina, é o próprio Cristo que nos batiza, e este batismo ele é um revestimento para nós caminharmos e realizarmos propósitos em relação ao seu querer e à sua vontade. Agora compreenda uma coisa: ser cheio do Espírito Santo é algo maravilhoso, e até mesmo eu posso declarar isso, imagino eu. Se eu estiver errado, meus irmãos que são teólogos, chegue comigo, converse, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Então, eu creio, querido, que o ser cheio do Espírito Santo é um pré-requisito para o batismo com o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo, ele, embora na nossa cultura se traga uma evidência de que o batizar com o Espírito Santo, a maior evidência, vou colocar maior entre aspas, é que a pessoa está falando em línguas. Eu tenho aqui algo diferente. Eu entendo uma coisa, nós vamos falar sobre o dom de profecia daqui a pouquinho, e vamos estar falando também sobre dom de profecia, dom de como é que chama? Jesus, discernimento do Espírito, variedade de línguas, interpretação de idiomas, essas coisas. Eu quero chegar justamente já como eu estou mencionando essas questões, eu quero mencionar aqui primeiro o dom de variedade de línguas, para que você compreenda uma coisa.
As pessoas, irmãos, complicam muito sobre a questão da variedade de línguas. Por que que Jesus nunca falou em língua estranha, né? Por que que acontece estas falas hoje em dia? Estas falas hoje em dia provêm de Deus ou não? E existem muitas questões. A explicação que eu vou lhe dar aqui, aos olhos teológicos, pode até parecer muito simples, mas eu acredito, querido, que o Evangelho ele é compreensível sim, de forma simples, para que haja um entendimento da pessoa em si, a qual a palavra deve atingir e ali fazer morada. Então eu quero falar algo sobre, a variedade de línguas. A variedade de línguas, querido, ela tem a função, digamos assim, de comunicar a palavra de Deus neste sentido, em outros idiomas. Ele demonstra uma facilidade em aprender novas línguas, ou até mesmo em falar novas línguas pela inspiração divina. E é justamente isto que aconteceu lá em Atos. Quando o Espírito Santo veio em forma, de uma língua de fogo sobre todos ali, todos foram batizados, todos foram cheios do Espírito Santo ali, você percebeu que eles ali não estavam falando línguas estranhas, mas eles estavam falando coisas de Deus, até mesmo profetizando em outras línguas de outros países. E detalhe, Deus é tão sábio que neste dia a qual ocorreu esta manifestação de glória, estava acontecendo uma festa ali na cidade, e muitas pessoas de outros locais, de outros países, de outras localidades estavam ali. Então, de que adiantaria eles estarem profetizando, falando coisas de Deus, na língua materna, na língua judaica? Muitos não iriam compreender. Só que o que acontece? Quando veio a manifestação do poder de Deus, este batismo, este dom que revestiu ali todos ali receberam justamente, esta comunicação sob inspiração divina para falar em outros idiomas. Pastor, mas isso é possível nos dias de hoje? Querido. Se você buscar um estudo sobre a Rua Azusa, que teve um grande avivamento no começo do século passado, você vai perceber que este avivamento foi proveniente de muita oração, aonde determinados pastores e homens de Deus, junto com suas famílias, oravam nas casas, oravam ali buscando verdadeiramente a presença de Deus. E lembro-me que numa ocasião dessas orações, uma moça, ela foi cheia, tomada pelo Espírito Santo, e ela começou a cantar, e não apenas cantar, ela começou a tocar o piano sem sequer ter estudado uma nota sequer. Mas ela recebeu essa inspiração divina e ali ela começou a tocar. Então, queridos, se o Espírito Santo tem esta capacidade, se não, eu tenho certeza que ele tem esta capacidade, pois o Espírito veio para nos capacitar. É por isso que nós aprendemos que o Senhor ele não precisa de capacidade humana. O que ele precisa é de um coração aberto, e este coração aberto ele só é possível e proveniente de uma vida cheia do Espírito Santo. Então o que acontece? As pessoas estavam ali tendo inspiração divina para falar em outras línguas de outros países e estados. Aí você diz assim, mas pastor, e a língua estranha? Muito tem se discutido sobre a língua estranha, muitos têm falado sobre a língua estranha. Agora, queridos, entenda uma coisa.
independentemente daquilo que falam, daquilo que digam, eu prefiro continuar com aquilo que a Bíblia fala. Então abra sua Bíblia comigo, querido, em nome de Jesus. Se não me falha a memória, 1 Coríntios. 1 Coríntios 14. Abra sua Bíblia aí, querido, rapidamente. 1 Coríntios... Deixa eu ver aqui. Primeira Coríntios, capítulo de número 14. Olha só o que diz a palavra. 1 Coríntios, capítulo de número 14, diz assim: segui o amor, procurai, olha só, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Isso era Paulo falando, entenda isso. Aí o que acontece? Olha o versículo 2, escute isso. Porque aquele que fala em língua estranha, e esta palavra estranha está verdadeiramente ligada ao original, não tem nenhuma mudança nem variação. Então, quando a Bíblia fala de língua estranha, é algo que nós não conseguimos entender. É algo que a mente humana não tem a capacidade de compreensão. Por isto esta expressão está sendo usada. Estranha. Então, se o Espírito, ele por inspiração divina, faz com que eu aprenda uma língua de outro país ou estado, ele também, por inspiração divina, me faz falar uma língua que aos ouvidos humanos é algo estranho, é algo, eu vou colocar aqui em português correto e bíblico para que você entenda, é algo louco. Mas a própria Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E aí o que acontece? O versículo 2 diz: quem fala em língua estranha não fala, olha só, e não fala a homens. A comunicação da linguagem estranha não é a homens, é a Deus. Não fala a homens, senão a Deus, porque ninguém entende. E olha só, e em espírito fala de mistérios. Então o som, escute isso, o som que sai daqui é estranho, mas aquilo que está aqui dentro, que é em espírito, fala em mistérios com Deus e ele entende. Então essa comunicação da língua estranha é entre você e Deus, meu irmão. É uma ligação, é um vínculo individual entre você e Deus. Então, quando eu falo sobre variedade de línguas, é isto. E olha só como Deus é maravilhoso. Deus identifica, escute o que eu vou lhe dizer. Deus identifica tanto este dom e esta categoria que eu estou mencionando, que é o falar língua estranha, que ele mesmo fala no outro dom que ele expressa, é justamente o dom de interpretar estas línguas estranhas, que é justamente a tradução daquilo que nós falamos que o ser humano não compreende, mas como o Espírito é o mesmo que distribui os dons para toda a congregação para proveito mútuo, o mesmo Espírito que me deu o falar em língua estranha é o mesmo que dá para o meu amado irmão o dom de ouvir e interpretar aquilo que está sendo falado em língua estranha por mim. E aí o apóstolo Paulo diz o quê? Que se alguém se levanta para falar língua estranha, que outro que tenha o dom de interpretação de línguas estranhas se levante, interprete o que está sendo falado,
para a edificação da igreja. Você está entendendo isso, querido? É justamente deste ponto que muitas pessoas, elas querem porque querem desfazer de coisas simples, buscando buscando demonstrar uma determinada sabedoria, uma determinada eloquência, ou porque estudam muito, ou porque se aprofundam muito. Queridos, diante de Deus, o que eu acabei de falar com você agora é o que está escrito na palavra, é o que eu creio pela fé, e eu tenho plena convicção que aquilo que o Espírito Santo, diante de Deus, fala ao meu coração em relação a esta palavra é fiel e verdadeiro. Então não entre em discussão. Jesus não falou língua estranha. Amém, meu irmão. Amém. Não entre em discussão, não entre em briga, não entre em discussões teológicas. A própria Bíblia diz que isto nada se aproveita. Tu não foste chamado para discussões teológicas. Tu foste chamado, querido, para propagar o Evangelho. Tu não foste chamado para discutir filosofia bíblica. Tu foste chamado para pregar o Evangelho. Tu não foste chamado para apresentar a todos o teu rol de amigos ou o quanto tu conhece em relação a algumas coisas. Tu foste chamado para pregar a palavra. Então entenda e compreenda isso, meu amado irmão. Compreenda isso. Então, a variedade de línguas é comunicar a palavra do Senhor em outros idiomas provenientes a isto, e a facilidade de aprender em outras línguas pela inspiração divina. E isto também inclui a questão das línguas estranhas. A interpretação deste idioma e de outros também, provenientes também do mesmo Espírito. Aí olha o que acontece. Quando você tem a compreensão, escute isso, quando você tem a compreensão da variedade de línguas e da interpretação delas, e de tudo aquilo que é o significado delas, você almeja isso. Você deseja isso. E para que isso aconteça, entenda, irmão, busque primeiro ser cheio do Espírito Santo. Eu quero crer que você deva buscar isso. Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito. Porque quando eu sou cheio do Espírito Santo, querido, aquilo para qual Ele me levantou e me designou, nascerá dentro de mim, na minha vida, brotará dentro de mim, na minha vida. Apenas busque ser cheio do Espírito Santo, busque relacionamento e queira e esteja de coração aberto. Senhor, eis-me aqui. Faça em mim segundo a tua vontade. Só que também entenda uma coisa, querido. Deus leva em consideração o teu desejo, o teu coração. Eu dizia para o Senhor, Senhor, eu olhava os grandes ministros de Deus pregando, e eu me espelhei em alguns há um tempo atrás, e eu dizia, Senhor, eu gostaria de ministrar, Senhor Deus, de forma com unção, de forma que as pessoas venham compreender, que a tua graça seja manifesta. Só que depois eu percebi, querido, que quando você deseja pregar para ser
reconhecido, não funciona. Agora, quando você almeja e deseja ministrar para o bem da congregação, para a compreensão mútua de muitas pessoas da palavra, para que muitas pessoas venham aprender, para que muitas pessoas venham ser alcançadas, para que vidas, escute aqui o que eu vou lhe dizer, meu irmão, em nome de Jesus. Pregue a palavra do Senhor, meu irmão, para ganhar vidas. Não para impressionar alguém, não para impressionar doutor fulano de tal, pastor fulano de tal, presbítero fulano de tal, ou quem quer que seja. A mesma multidão que poderia estar te ouvindo dentro de uma congregação lotada é a mesma multidão que pode estar ouvindo você num celular agora, com apenas uma pessoa visualizando. O importante, querido, é que a palavra foi semeada. E ela há de alcançar sim o seu objetivo, independentemente de quantidade, de público. Faça a tua parte. Lembra o texto que eu li do versículo 14? Segui em amor e procurai com zelo os dons. Seja cheio do Espírito Santo. Ame e busque com zelo os dons do Espírito Santo. Trate com zelo para que as pessoas venham ser moldadas, ser instruídas, ser edificadas junto com você, meu amado irmão. Deus é fiel. Olha só, vou falar sobre o dom de profecia. Ele diz assim: principalmente, buscai com zelo os dons espirituais, principalmente o de profecia. O dom de profecia, ele seria tanto a pregar, né, a palavra para edificar a igreja e fazer o povo retornar, né, e utilizando revelações, textos, predições e outras coisas, mas há um significado. No original, o significado de profetizar é proclamar, deixa eu me lembrar, Jesus, proclamar por inspiração divina, predizer algo ou algum evento futuro mediante a revelação de Deus, ou então algo proveniente ao reino de Deus, sabe? Falar algo que venha confortar, admoestar, ensinar, dar conselhos e outras coisas, tudo isso, querido, vem proveniente ao dom de profecia. A Bíblia diz que sem profecia o povo se corrompe. E este dom de profecia, o dom profético, ele nos é dado, nos é entregue quando o Senhor, pela sua infinita misericórdia, usa o seu servo para falar algo ao povo, para falar algo à igreja. E isso é maravilhoso, querido. Isso é maravilhoso, sabe? Busque o dom profético, o dom de profecia. Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu sou teu instrumento. Fala conosco da forma que tu queres, como tu queres. E
a questão do discernimento do Espírito é identificar. Isso é natural, querido. Quando você recebe o dom de discernimento do Espírito, isso serve tanto como para algo particular em relação à nossa vida humana, como em relação às coisas espirituais. Primeiro, para que possamos identificar verdadeiramente aquilo que provém de Deus e aquilo que não provém, né? Em relação à vida humana, é aquele instinto, é aquele instinto que você sabe, quando a pessoa que se aproxima de você, ela naquele momento ou em determinadas ocasiões, ela não está querendo o seu bem, ou então ela não é muito sua amiga, pela sua frente fala uma coisa, por trás é outra. Então, com o discernimento do Espírito, você aprende a identificar essas coisas e aprende até como saber lidar com elas. Então, estes dons, né, que o Espírito Santo nos dá, nos direciona, tem essas funções. Pastor, o senhor falou no começo de segunda-feira que ninguém tem os 9 dons. Volto a repetir. Escuta aqui, meu queridão, ou amada. Você que abre a sua boca e diz: eu tenho os 9 dons. Reflita sobre isso. Sabe por quê, querido? Deus é sábio. E Deus, Ele não quer que nenhum dos seus filhos sinta-se autossuficiente. Se você, queridão, ou amado irmão ou irmã, que diz ter isto e já coloca em seu coração ser autossuficiente, amém. Isso aí é entre você e Deus. Mas não haveria razão para o Espírito Santo, entenda o que eu vou lhe dizer, o Espírito Santo, o Senhor Deus, Jesus, a Trindade Santíssima, nosso Deus maravilhoso, Ele sempre trabalhou com princípios. Não existe princípio ativo na Bíblia que mostre que Deus derramou ou derramaria 9 dons na vida de uma pessoa só. Primeiro, que essa pessoa corre um grave risco de começar a se inchar de soberba e achar que é a última bolachinha de saquinho. Segundo, os derramamentos dos dons do Espírito Santo, como eu disse, volto a repetir, é para o bem mútuo da congregação. Deus quer que toda a congregação tenha um envolvimento, toda a congregação aprenda, toda a congregação ali seja cheia, todos ali sejam participativos. Você entende isso, querido? Você compreende isso, meu amado irmão? Então você recebe esta palavra, amém? Estamos aqui em nome de Jesus Cristo, né, terminando pelo menos esses 2 dias onde falamos sobre os dons, e a partir de amanhã começamos a falar sobre os frutos do Espírito Santo, amém? Então eu te aguardo amanhã, que você possa convidar mais alguém para estar participando conosco da live. Eu creio que Deus há de abençoar de uma forma tremenda a tua vida, amém, queridos? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê um dia maravilhoso, que a graça de Deus esteja sobre a tua vida e tua família, amém, queridos? Ore por nós. Se o Espírito Santo assim tocou em teu coração para estar nos ajudando, eu agradeço, amém, queridos? Que Deus abençoe a todos. Pai do Senhor, irmão Frank, Deus abençoe o Senhor, meu filho, em nome de Jesus. Irmã Sueli Nakamine, eu lembro da senhora lá da 31 de março. Que Deus lhe abençoe, minha filha, em nome de Jesus Cristo. Muito bom saber que a senhora está bem. Meu desejo é este. Adriano Lameira, que Deus abençoe, meu filho, em nome de Jesus. Irmã Nature, Deus abençoe, minha filha, poderosamente.
e a todos aí que estiveram, né, conosco, amém? Deus abençoe a cada um em nome de Jesus.